Bom dia. Na aula de hoje vamos falar de assincronias ventilatórias, como devemos identificá-las, como devemos corrigir. Meu nome é Armando Siciliano, esse é um pouco do meu currículo, trabalho há mais de 10 anos como terapeuta psíquico e estou aqui para ajudar a elucidar algumas dúvidas pertinentes à ventilação mecânica, como uma das dúvidas mais comuns que a gente acaba vendo nesse cenário, que é como identificar as assincronias ventilatórias, tá? E basicamente como a gente deve corrigi-las. O que é uma assincronia ventilatória? Basicamente, ela é um desacoplamento entre as necessidades do paciente e os parâmetros ajustados no ventilador, com demanda, tempo respiratório, frequência respiratória, percentual de ciclagem respiratória. Esses e outros vários detalhes, quando mal ajustados, acabam, né, estando relacionados a piores desfechos, né? Aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta a mortalidade, os custos hospitalares pertinentes à maior taxa de tempo de internação. A gente vai analisar basicamente através dos gráficos do ventilador mecânico, sejam os gráficos escalares, de pressão, fluxo e volume, e aí os loops, que a gente consegue avaliar também a fase inspiratória e a fase expiratória, e ficar de olho em algumas nuances, como a esterese. Como já falei, as sincronias estão relacionadas a piores desfechos, elas podem estar, de fato, relacionadas intimamente com ventiladores e acessórios, tá? Como fuga, furo no circuito, um ventilador que tem um tempo mal ajustado, acaba proporcionando uma sincronia que a gente chama de delay de disparo, ou propriamente o paciente muito sedado, pouco sedado, paciente quando tem bloqueador neuromuscular, paciente quando está num processo de perda muscular, na sarcopenia importante, tá? Pacientes com dor, alterações mecânicas, estruturais, podem levar a sincronias, febre, o próprio processo infeccioso séptico, ele é bem difícil de ajustar inicialmente na ventilação mecânica, muitas vezes necessitando até aí de utilização de uma sedação em bloqueador neuromuscular, alterações pH, hemogasométricas, basicamente, podem proporcionar aí aumento do drive, diminuição do drive, por consequência, isso vai aumentar o tempo de ventilação mecânica e acaba reduzindo a sobrevida do nosso paciente. Aqui um esquema falando das assincronias e seus potenciais riscos de dano pulmonar. Resumindo, basicamente a gente tem assincronias de fase, que são de disparo, ciclagem e as assincronias de fluxo. As assincronias de disparo, principalmente duplo disparo, força inefetiva e disparo reverso, são as que estão mais associadas a dano pulmonar. E dano pulmonar geralmente irreversível, né? Um dano mais acentuado. Tá? Não que as outras assincronias não precisem ser corrigidas, elas vão precisar ser corrigidas. Porém, essas assincronias com maior potencial de dano pulmonar, a gente vai precisar de uma atenção mais especial. E eu preciso corrigir toda a assincronia visualizada? Por que eu pergunto isso? Hoje, a gente sabe que nos pacientes intubados, a taxa de ocorrência das assincronias ela gira em torno de 25%. Tá? Pode ser observada, como eu já falei, nas curvas, no ventilador e nos loops. Tá? Existe uma forma de quantificação das assincronias. Como eu dizendo, existe uma forma que a gente pode quantificar a quantidade de assincronias, que é o índice de assincronia. A gente separa um ΔT de tempo, faz uma monitorização dessa ventilação desse paciente. Tá? A gente vai quantificar quantas assincronias ocorreram. Por exemplo, em 5 minutos,
eu vou saber, né, se eu tenho, por exemplo, uma frequência respiratória setada em 15, 20 por minuto, eu vou contar, basicamente, pode ser que o paciente ele acabe entrando no meio desse processo, tá? Então eu vou contar a quantidade de frequência respiratória total durante esse intervalo de tempo e vou fazer da seguinte forma: eu vou colocar na parte superior da conta a quantidade de assincronias que ocorreram divididas pela frequência respiratória total e multiplicar por 100. Isso vai me dar um valor em percentual. Quando esse índice de assincronias ele ultrapassa 10%, significa que já é um processo relevante. Então eu preciso intervir e minimizar, mitigar essas assincronias, tá? A fim de reduzir o potencial dano a curto, médio e longo prazo nesse meu paciente. Mais uma vez aí a fórmula, como é que se faz a conta, tá? Do índice de assincronias. Lembrando do ciclo ventilatório, aqui a gente pode ver basicamente onde vão acontecer as principais assincronias. Lembrando que no ciclo ventilatório eu vou ter a fase de disparo, vou iniciar a fase inspiratória, onde vai ocorrer a ciclagem. A ciclagem inicia nesse verde, vem aqui toda a fase expiratória, tá? Então, basicamente, todas as assincronias de disparo a gente vai identificar primariamente nessa região em vermelho, tá? Laranja e vermelho, que é a fase do disparo e a fase pós-disparo. Vou ver de delay de disparo, esforço no efetivo, autodisparo, duplo disparo, disparo reverso. Quando eu atingir essa região aqui, né, do disparo, pós-disparo, também vou poder identificar as assincronias de fluxo, seja insuficiente ou fluxo excessivo. Vou ter a fase inspiratória propriamente dita, tá? Que engloba todas essas interações, né? Tanto o disparo quanto pós-disparo e a fase inspiratória fazem parte do processo inspiratório, até onde eu vou acontecer a ciclagem. Em vez você vê que o fluxo e a pressão caem de forma vertiginosa, pois ele está saindo da fase inspiratória, ele está despressurizando o sistema para entrar na fase expiratória. Então, aqui eu vou identificar as principais assincronias de ciclagem, seja prematura ou tardia. A gente vai ver logo mais em sequência. Tipos de assincronia, tá? Mais uma vez reforçando essa questão. Na região A são as assincronias de disparo, vejo como muda o comportamento do gráfico de pressão, tá? Do ciclo ventilatório, vejo que eu posso ter um aumento desse trigger, tanto quanto o famoso overshoot de entrada aqui, tá? Esse comportamento. Aqui um overshoot de saída, também é uma sincronia de ciclagem, tá? Mostrando, vejam como o comportamento da curva de pressão ela tende a mudar de acordo com a forma que se apresenta o drive, né? O disparo, seja o fluxo ou a ciclagem. Então, em roxinho aqui, lilás, as assincronias de disparo, em azul, as nossas assincronias de fluxo, em laranja, nossas assincronias de ciclagem. Para que a gente possa entender melhor como se dá isso, vou explicar aqui para vocês. A gente precisa ter em mente também essa questão da sensibilidade do ventilador e como isso funciona. Os ventiladores, eles têm um ramo inspiratório que manda o ar para o paciente, um ramo expiratório que recolhe o ar do paciente. Tá? Existe um fluxo constante chamado de fluxo de base, ou bias flow. Vocês podem ouvir dessa forma também. Então, esse fluxo de base, ele fica constantemente preenchendo o circuito antes do tubo, tá? Porque você imagina, se eu tivesse que preencher todo esse circuito de ar até entregar o ar para o paciente, isso ia levar tempo, isso ia promover um delay acentuado. Então, nesse caso, ele fica com um fluxo constante rodando aqui. Nesse exemplo, 10 litros por minuto. Então, como vai funcionar a sensibilidade a fluxo? Tá? Aqui, vocês vão ver.
esse fluxo de base, tá? Ele é parte dele puxado pelo drive do paciente ou por uma fuga, quando em assincronia, mas primariamente pelo drive do paciente, o paciente ele vai promover ação muscular diafragmática, vai negativar e ele vai puxar um pouco desse fluxo, tá? Então, se o ventilador tem um fluxo de base de 10 litros por minuto, ele vai sair da fase do ramo inspiratório 10 litros e vai receber no ramo expiratório 10 litros. O ventilador entende que não houve nenhuma interação do paciente. Porém, quando sai 10 litros do ramo inspiratório e retorna 7, 3 litros se perderam no caminho. Tá? Nesse caso, foi para dentro do paciente. Então, o paciente ele conseguiu gerar uma movimentação desse fluxo de 3 litros por minuto. Tá? Vamos supor que a sensibilidade do nosso ventilador mecânico é de 2 litros por minuto. Então, se ele ultrapassou que eu setei como sensibilidade, no caso 2 litros por minuto, o ventilador ele vai entregar o ciclo ventilatório para o paciente, porque ele foi capaz de puxar essa litragem da sensibilidade. Então, vamos supor aqui, se eu tivesse colocado a minha sensibilidade em 4 litros por minuto e nesse exemplo o paciente tivesse feito uma negativação suficiente para captar 3 litros de fluxo, o ventilador ele não entregaria o ciclo ventilatório para o meu paciente. Ele ficaria aguardando o disparo ser realizado pelo tempo, no caso, pela frequência respiratória. Assim funciona tanto quanto o fluxo de base, tá? Para a sensibilidade a fluxo, assim como para a pressão. O ventilador ele tem medidores de pressão, de diferença de pressão, tá? Tanto na válvula INS quanto na válvula EIS, e esses sensores de pressão também vão captar essa negativação. Então, quando o paciente ele puxa, ele é capaz de gerar uma pressão negativa para poder deslocar essa massa de ar, ou seja, esse fluxo para dentro dele, e essa diferença de pressão é captada pelos sensores. Então, quando tem uma sensibilidade à pressão, por exemplo, de 2 centímetros de água, e o paciente ele é capaz de promover uma pressão negativa através do uso de diafragma de 4 centímetros de água, então o ventilador entende que o paciente está com necessidade de disparar o ventilador, abre a válvula inspiratória e entrega todo esse fluxo ventilatório para o paciente. Por consequência, o ciclo ventilatório acontece. Tá? Então, basicamente, a nossa sensibilidade, tanto a fluxo quanto a pressão, funciona dessa seguinte forma. Assincronias de disparo. Vamos falar das principais assincronias de disparo. Disparo ineficaz ou esforço ineficaz. É o esforço muscular que não é acompanhado da abertura da válvula inspiratória. Como eu acabei de citar no exemplo, o paciente ele tem uma sensibilidade de 4 litros por minuto a fluxo. Ele é capaz de deslocar 3 litros por minuto. Então, o paciente ele vai fazer um esforço onde o ventilador não vai ser superado em sua sensibilidade, então ele vai entender que esse paciente não vai receber esse ciclo ventilatório, esse disparo, esse fluxo, tá? Então esse paciente ele fez um esforço não necessário para poder realizar o disparo da máquina, tá? E se caracterizou por um esforço ineficaz. Quais são as primárias causas para que isso aconteça, né? Uma sobreassistência ventilatória, por exemplo. Às vezes eu tenho uma pressão de suporte menor do que é necessária para o paciente ele precisa fazer um esforço muito grande para realizar esse ciclo e ele não consegue estar passando por um processo de sedação, de bloqueador neuromuscular, então esse paciente ele acaba não conseguindo, por fraqueza muscular associada, disparar esse ventilador. Tempo inspiratório muito longo, tá? Onde o paciente ele já não quer mais continuar inspirando e a máquina ainda continua entregando fluxo inspiratório para esse paciente e ele acaba não conseguindo se adaptar ao próximo ciclo ventilatório. Autopipe, hiperinsuflação dinâmica. Lembrando que se eu tenho que vencer a sensibilidade, seja a pressão ou o fluxo, quanto mais distante da linha basal, da linha de base, que esse paciente tiver,
tentar fazer um desenho aqui. Aqui eu tenho a linha de base, tá? O paciente ele vai disparar o ventilador a partir daqui, por exemplo, tá? Então, se eu estou partindo da linha de base, ele vai precisar negativar a sensibilidade, seja 1, 2 litros por minuto, tá? Agora, imagina se agora eu na linha de base, eu estou partindo daqui da fase inspiratória do próximo ciclo, ele acaba aqui. Então, esse paciente ele vai partir daqui. Então, perceba que ele vai precisar, além de vencer a sensibilidade, esse delta de pressão que ficou do ciclo anterior, tá? Então, a autopip acaba fazendo com que esse paciente precise gerar uma pressão negativa, um deslocamento de fluxo maior do que a sensibilidade, porque ele não está tocando na linha de base, ou seja, no zero, para que esse paciente permeie só ali a sensibilidade propriamente setada, tá? Sobre extensão alveolar, hiperinsuflação dinâmica ou sedação excessiva, o paciente ele acaba não tendo uma interação tão eficiente do sistema nervoso central para com o sistema muscular, tá? Existe um delay, isso acaba também promovendo aí esse tipo de assincronia. A redução do drive ventilatório por diversos fatores, tá? Condições da nossa hemogasométricas, o paciente podem gerar esse tipo de assincronia, paciente com hipocapnia, calose respiratória, que é causada pela hipocapnia, isso acaba gerando uma redução do drive ventilatório, tá? E mais uma vez, como se tem no início, um ajuste inadequado na sensibilidade. Então, veja, que exemplo do esforço ineficaz. Como funciona? Existe um esforço, ou seja, um aumento da pressão, tá? Tem uma pressão muscular aqui acontecendo, um deslocamento do fluxo e um aumento da pressão pelo deslocamento, né, pela pressão negativa. Então, houve um esforço muscular onde não foi entregue o ciclo ventilatório. Nesse caso, o paciente ele teve esse esforço, não recebeu o disparo, tá? E logo em sequência aconteceu um disparo controlado pela máquina, tá? Então, o que significa isso? O paciente ele tem um drive ventilatório acontecendo, mas que não é suficiente para gerar um extravasamento, né? Uma ultrapassagem da sensibilidade da máquina, onde a máquina, o ventilador mecânico, vai entregar o ciclo ventilatório. Então, vejam aqui mais uma vez, pressão muscular acontecendo, negativação da pressão muscular. Aqui ocorre uma queda brusca do fluxo, um aumento da pressão pelo deslocamento do ar causado pelo diafragma, porém não vence a sensibilidade, então o ventilador não entrega o ciclo ventilatório, acontecendo de forma controlada na sequência. Mais um exemplo, veja, o paciente ele tem uma negativação da pressão, tá? Um deslocamento, perdão, que tem uma negativação do fluxo, melhor dizendo, um aumento da pressão, tá? De forma bem branda, não gerando o disparo, tá? E esse disparo acontece de forma controlada na sequência, mais uma vez o paciente promovendo um aumento da pressão, tá? Pelo movimento diafragmático, leve deslocamento negativo do fluxo, porém não promovendo o disparo, tá? Vejam, ó, o paciente ele tem um aumento aqui na diminuição do fluxo, uma oscilação do fluxo, um aumento da pressão acontecendo, porém não acontece o disparo, que acontece logo na sequência, de forma controlada. Tudo bem? Resolução das causas, basicamente, ajuste da sensibilidade, tá? A gente tentar deixar uma sensibilidade mais fácil para o paciente, porém, eu preciso ficar atento em relação e muito cuidado ao autodisparo. Às vezes eu deixar uma sensibilidade muito fácil, esse ventilador vai disparar por qualquer motivo, seja o próprio ato da equipe muito profissional mexer no paciente, ou às vezes até a própria oscilação cardíaca pode promover esse autodisparo, tá? Fraqueza muscular respiratória, às vezes o músculo ele não tem condição de gerar uma negativação por fraqueza, então preciso considerar talvez um treinamento muscular, tá? Desse diafragma, da musculatura respiratória. Depressão do comando neural,
seja por sedação, por bloqueador neuromuscular, tá? Por condições hemogasométricas, preciso ficar atento, e isso avaliando a P01, né, que é a pressão expiratória nos 5 primeiros milissegundos, né, fazendo expiratória, me ajuda a entender como está a saúde desse comando neural, tá? Lembrando que a pressão ela é negativa, então quanto mais negativa, mais força o paciente faz. Então, se eu ficar na casa entre menos 1,5 até menos 3,5 centímetros de água, eu estou dentro da P01 ideal. De menos 1,5 mais próximo do zero significa que o paciente ele faz pouca força, então eu estou dando muita assistência para esse paciente. E quando eu aumento de 3,5 para mais, né, mais negativo ainda, significa que esse paciente está fazendo muita força e eu estou dando sob assistência nesse caso, tá? Preciso ficar atento à presença de hiperinsuflação dinâmica, tá? Uma fase inspiratória programada maior do que o tempo neural do paciente, tá? Preciso entender melhor esse processo e resolver essa autopip, tá? Delay de disparo, próxima sincronia de disparo, tá? Uma entrega do ciclo ventilatório de uma forma retardada após a abertura, né? Após o disparo. É uma abertura da válvula inspiratória com um retardo. A literatura diz que maior do que 300 milissegundos, já posso considerar um delay de disparo. Tá? A maioria dos ventiladores vai ter sim um delay. Tá? Os ventiladores microprocessados mais modernos têm um delay muito menor, mas sempre vai ocorrer um delay relacionado ao tempo neural do paciente. Não obstante, quando eu uso aí um modo avançado, como o modo NAVA, que faz a monitorização, tá, diafragmática ali do disparo elétrico do nervo frênico do diafragma, tá? Mas a maioria dos ventiladores tem um delay, e esse delay, quanto maior, mais prejudicial ao paciente, tá? As principais causas podem ser a sensibilidade inadequada, às vezes eu tenho uma sensibilidade muito difícil a princípio para esse paciente, então quando ele tenta disparar, ele acaba ficando ali perturbando na fase dessa sensibilidade, e chega no finalzinho ele consegue vencer. Então, às vezes o paciente ainda tem uma fraqueza, precisa ajustar um pouco melhor essa sensibilidade para ficar mais igual ao tempo neural desse paciente. Tempo de resposta da válvula, né? Retardado. Preciso pensar na troca do equipamento. Às vezes eu tenho equipamento que está mal calibrado, às vezes eu tenho um equipamento mais antigo que já vai ter um delay importante. Tá? E às vezes eu estou fazendo uma nebulização nesse paciente, às vezes eu estou colocando ali, até hoje em dia é muito menos comum, mas a gente costumava ver o TGI, né, que é insuflação de gás traqueal, então eu estou administrando um fluxo além do que o ventilador está entendendo que ele está entregando, tá? Então isso pode me dar um delay de disparo pelo excesso desse fluxo a mais, adicional aí dentro do sistema. Tá? Aqui um exemplo de delay, vejam que eu tenho um aumento da pressão, tá? E uma queda do fluxo, sinalizando que aqui o paciente teve o esforço muscular, tá? A tentativa de disparo, e vejam o tempo, o delta, que esse paciente levou para entregar o ciclo ventilatório. Tá? Mais uma vez aqui, ó, o paciente ele gera, tá? Aqui no caso é um disparo normal, o paciente ele gera uma negativação aqui logo no início e o ventilador entrega. Vejam que aqui o paciente ele já começa a força muscular aqui e vejam que o ciclo ele só vai acontecer mais à frente. Tá? Sinalizando aqui um delay de disparo. Geralmente ele está associado a essa elevação da pressão, porque o paciente ainda está com a pressão muscular ativa, então ele vai somar essa pressão aqui. Você vai ver esse tipo de formato, tá? Antes de iniciar o ciclo ventilatório. Aqui mais dois exemplos aí de delay de disparo. Veja que o paciente ele inicia aqui no A a contração muscular e vejam que o disparo ele efetivamente só vai acontecer aqui no B. Um delay bem importante. Tá vendo? Aqui também há outros aparelhos que mostram esse delay acontecendo pela presença aqui no caso de... É uma discreta, tá? Mas é
a presença de uma autopip acontecendo aqui, tá? Pode ser também que eu tenha vazamento nesse ventilador, tá? Veja que ele está até sinalizando desconexão do circuito, que vai interferir nesse processo. Causas, né? Algumas marcas possuem um delay maior de disparo, como eu falei, tá? Isso deve a fatores relacionados com a sensibilidade do aparelho a perceber o esforço. Às vezes eu preciso pensar na troca, tá, desse equipamento. Autopip pode impor uma carga maior e a fuga aérea durante a VNI, como eu mostrei aqui na imagem anterior, essa fuga aérea aqui acontecendo provavelmente no modo de VNI que esse paciente vinha fazendo, tá? Isso pode promover esse delay, esse tempo prolongado para que aconteça o disparo. Resolução, basicamente, ajustar a sensibilidade, né, do pierce flow, evitar o alto disparo e ventiladores que o meu pierce flow é pré-fixado, sem possibilidade de ajuste, eu sugiro, né, troca da máquina para poder a gente trabalhar de uma forma mais eficiente. Duplo disparo. Duplo disparo, ele é uma sincronia que acontece quando eu tenho duplo acionamento da válvula inspiratória proveniente da mesma contração muscular, tá? Ou seja, o paciente ele tem um tempo de contração muscular maior do que a janela inspiratória da máquina. Isso promove duplo disparo, né? O empilhamento aéreo, como a gente bem conhece. Isso pode ser causado geralmente pelo tempo inspiratório curto, ou seja, o paciente ele tem um tempo inspiratório maior do que o tempo da máquina, o tempo neural é maior, então às vezes o paciente ele quer continuar inspirando, e mesmo quando o ventilador está na fase de tentativa de ciclagem, ele vai identificar uma nova negativação, ou seja, a mesma negativação, mas o ventilador vai entender como uma nova negativação e vai entregar um novo ciclo ventilatório para ele. Volume corrente baixo no modo controlado a volume, então o paciente ele tem a necessidade de um volume maior. Isso não supre as necessidades do paciente e ele vai acabar tendo um tempo inspirador, um tempo muscular maior, promovendo duplo disparo. Percentual de ciclagem alto em modos espontâneos, a gente vai ver mais para frente, no modo PSV, que é um modo ciclado a fluxo. A gente, quando tem um percentual de ciclagem inspiratória muito alto, isso diminui o tempo inspiratório, por consequência, o volume corrente desse paciente, às vezes ele tendo uma demanda neural maior, ele vai acabar promovendo dois disparos com a mesma contração muscular. Às vezes um ventilador com uma sensibilidade mal ajustada, né, muito fácil, muito sensível, ele vai promover disparos com bastante facilidade e ele vai fazer o empilhamento aéreo. Um paciente com esforço excessivo, talvez um paciente que está no ventilador mecânico, mas ainda tem um consumo metabólico alto e consumo muscular elevado, o paciente tem esforço, né? Ainda se encontra insuficiência respiratória, apesar de estar na ventilação mecânica, isso pode promover o duplo disparo. E o disparo reverso, propriamente dito, que é uma sincronia que a gente vai ver mais para frente. Aqui é o exemplo do duplo disparo. Vejam que eu tenho um tempo muscular bem grande, tá? Capaz de promover um disparo, e esse tempo muscular continua mesmo na fase de ciclagem, e o ventilador entende que é um novo disparo, uma nova contração muscular, e efetua um novo disparo. Mostrando aqui o exemplo do empilhamento aéreo, causando um grande volume de corrente nesse paciente. E a gente sabe que volume de correntes excessivos está relacionado a maior complicação pulmonar, né? O famoso volutrauma. Então, vejam mais uma vez, contração muscular, o ventilador entrega o disparo na fase de ciclagem, ele ainda interpreta essa contração muscular e entrega um novo disparo para esse paciente, tá? Resolução. Aumentar a fase inspiratória da máquina para que ela fique mais próxima ao campo neural do paciente. Avaliar possíveis causas do aumento do drive. Às vezes o paciente tem uma acidose, está com dor, está hipoxêmico, né? A hipoxemia vai levar a uma agitação, por consequência,
essa má adaptação, delírio, precisa estar bem controlado no paciente, tá? Às vezes eu tenho um fluxo mais baixo, adaptado ao paciente, promovendo esse duplo disparo, tá? Por falta de fluxo ou um fluxo menor. Autodisparo. E o que seria o autodisparo? O autodisparo, tá? Ele acontece, é uma sincronia que ocorre quando o ventilador dispara um ciclo de forma incorreta, tá? Seja por uma mínima variação na pressão no fluxo. Pode ser por um ajuste adequado da sensibilidade, uma sensibilidade muito fácil, aonde basicamente a oscilação cardíaca, tá? A sombra cardíaca ali, ela é capaz de vencer a sensibilidade da máquina pela negativação da pressão, tá? Pela mudança da pressão transpulmonar. Ele acaba entendendo que aquilo é um movimento diafragmático e acaba disparando o ventilador, tá? O vazamento no circuito ocorre, como eu expliquei inicialmente lá no circuito, o paciente ele faz a aquisição daquela litragem de fluxo, o ventilador entende como se fosse uma contração do diafragma, entrega esse fluxo, então o vazamento ele é capaz de promover autodisparo e fístulas de alto débito, né? Dreno, um pneumotórax de alto débito, tá? Pode promover esse autodisparo durante a ventilação mecânica. Vejam aqui um exemplo do autodisparo. Eu tenho um vazamento acontecendo aqui, tá? Vejo que o volume não retorna a zero. Isso é interpretado como uma pressão muscular aqui, ó, que fica disparando, ó. Vejam que eu tenho a pressão muscular do paciente, tem um novo disparo causado pelo vazamento, tem a pressão muscular do paciente, tem um novo disparo acontecendo pelo vazamento, e por aí vai, tá? Vejam aqui nesse caso, ó, trigger falso, tá? Que é a oscilação cardíaca. Vejam aqui, ó, a frequência cardíaca promovendo um aumento da pressão e uma oscilação do fluxo. Às vezes eu tenho uma sensibilidade tão baixinha que ele entende que isso é uma pressão, uma movimentação do diafragma e acaba entregando o ciclo ventilatório. Tá? Mais um exemplo de vazamento acontecendo. E eu tenho um disparo sendo efetuado. Veja aqui, eu tenho um disparo que aconteceu pela pressão negativa do paciente de fato. E logo em sequência, pelo vazamento, eu tenho um novo disparo acontecendo. Tá? Aqui, ó, um exemplo de autodisparo acontecendo com uma fístula de artéria de presença do vazamento. Processo respiratório afetado, processo respiratório real. Está entendendo que a gente está sempre disparando, mas na verdade é um grão. Agora tem três. Levando uma fístula de artéria média e está disparando a respiratória. Ela não para evitar que pela ajuste da sensibilidade, ocorre a correção dessa base sincronista. Entenda que a frequência respiratória vai reduzir a frequência respiratória da massa. Respire com a fístula e a água demanda, porém o ventilador reduz significativamente a quantidade de disparo de por minuto. Resolução. Ajuste da sensibilidade, tá? Ajustar para valores menos sensíveis, mas cuidado com o disparo ineficaz e o aumento do trabalho ventilatório, tá? Às vezes eu posso aumentar demais a sensibilidade, tá? Deixar o ventilador mais difícil e isso pode promover um esforço do paciente e esse paciente vai ficar com um trabalho ventilatório piorado. Bom, então, preciso ter atenção também nessa questão. Vazamento, preciso realizar a vistoria do circuito, né? Cuff, se tem vazamento no cuff, os dispositivos, filtro, tá? Isso tudo precisa ser bem visto, bem ajustado, para que ele não fique fazendo autodisparo,
tá? Condensado no circuito, esse condensado ele pode promover ali a oscilação desse fluxo, né? Quando o ar passa pelo circuito, ele vai promover a agitação desse condensado, dessa água no circuito, e isso vai promover alterações do fluxo, que ele pode entender como um deslocamento do fluxo para o paciente e ficar disparando o ventilador, tá? Detecção de batimentos cardíacos, tá? É mais comum em pacientes com uma complacência muito baixa, tá? Ajustar a sensibilidade um pouco mais difícil aí, um pouco menos sensível, tá? Talvez possa ajudar, mais uma vez, reforçando bastante atenção aí no aumento do trabalho ventilatório. Assincronias de disparo, finalizando, disparo reverso. Basicamente, o disparo reverso ele foi descrito pela primeira vez em 2013, tá? Como uma forma de assincronia paciente-ventilador que apresenta uma importante interseção de droga, ventilador e paciente. Entende-se que o paciente, ainda quando está muito sedado, ele pode promover esse tipo de assincronia, tá? O que é o disparo reverso? É uma forma de assincronia durante a qual a insuflação pulmonar passiva desencadeia uma resposta neural, tá? Uma ativa, que resulta em uma contração muscular involuntária do diafragma. Ou seja, eu tenho uma hiperinsuflação e essa hiperinsuflação acaba gerando uma resposta neural que promove uma contração ativa do diafragma, tá? Ainda não se entende muito bem esse processo, mas a gente tem ideias que pode ser causado por sedação excessiva, tá? Volumes correntes muito elevados, PIP muito elevado, já promovendo uma insuflação importante, tá? Promove muita deformação e essa deformação é capaz de gerar uma resposta neural, por consequência, essa contração diafragmática, tá? Vejam o disparo reverso acontecendo, tá? Eu tenho um disparo inicialmente da máquina, tá? E vejam que durante o processo eu tenho uma alteração de pressão, tá? E acontece a contração muscular. Então vejam que inicialmente o disparo ele foi passivo, seguido, tá, por uma contração ativa do diafragma. Tá? Aqui esse é o disparo reverso, sendo um disparo. Aqui mais um exemplo, eu tenho uma contração passiva, tá? No meio dessa contração passiva ocorre uma contração muscular, nesse caso, suficiente para vencer a sensibilidade novamente. Então, esse aqui é um disparo reverso associado a um duplo disparo, promovendo o empilhamento aéreo, tá? Essa seria uma das formas que causa mais dano nesse paciente pelo empilhamento aéreo, pelo excesso de volume, como a gente já falou, tá? Mais um exemplo aqui, ó, tem uma insuflação passiva, ciclo, ocorre um esforço muscular, tá? Denotando aqui o disparo reverso. Mais uma vez, ó, um disparo reverso mostrando um empilhamento, tá? Eu tenho um disparo reverso aqui, eu tenho um disparo passivo, perdão. No meio desse disparo, eu tenho uma contração muscular que gera um novo disparo, muito próximo do disparo anterior, tá? Promovendo aí basicamente um empilhamento aéreo aqui ocorrendo, tá bom? O disparo reverso ele pode acontecer em vários momentos do ciclo ventilatório, tá? Ele pode ocorrer aqui na fase inicial, ele pode ocorrer na fase inicial com atraso ou retardo do relaxamento, tá? Logo ali na fase pós-disparo, basicamente. O disparo reverso ele pode acontecer aí no meio do ciclo, tá? Ele inicia na fase inspiratória e termina na fase expiratória, tá vendo? Ele inicia na fase inspiratória e ainda termina na fase expiratória, tá bom? O disparo reverso tardio, ele ocorre 100% na fase expiratória, em que eu já passei da ciclagem, ele vai acontecer aqui na fase expiratória, tá? Como eu mostrei no exemplo anterior, disparo reverso com empilhamento aéreo, disparo reverso associado ao duplo disparo, tá? Mais uma vez, ó, disparo reverso tardio, mostrando um duplo disparo.
acontecendo, tá? O empilhamento aéreo. Resolução. Como o mecanismo desencadeador ainda não está bem definido para a gente tem várias hipóteses para a solução do problema, tá? Que seria reduzir um pouco a frequência respiratória, tá? Com isso, consequentemente, menor ativação dessa insuflação que possa estar acontecendo, tá? Desse volume, quando eu não consigo reduzir o volume. Pensar no volume, na redução do volume, tá? Para promover menos insuflação, menos distensão, menos deformação, tá? Podendo minimizar essa relação, já como aqui esse é o repetido, redução da frequência respiratória. Avaliar a possibilidade de retirada da sedação, às vezes o paciente está muito sedado. Um dos fatores que pode levar ao disparo reverso, como a gente já veio e falou, é a sedação excessiva, tá? Reduzir o tempo inspiratório, isso promove uma menor deformação, por consequência pode minimizar essa ação reflexa, tá? Da contração muscular, ou quando o paciente ele precisa de uma ventilação ainda muito inicialmente, por exemplo, no processo de intubação, eu posso pensar aí no uso do bloqueador neuromuscular, tá? Para que esse paciente fique bem adaptado e corrija a causa que essencialmente levou à ventilação mecânica, para a gente poder pensar na sequência em passar para o modo espontâneo, tá? E retirada gradual da sedação desse paciente. Assincronias de ciclagem. Na sequência, assincronias de ciclagem. Basicamente, a gente vai falar de ciclagem prematura ou precoce, tá? O que acontece? Ela é um desacoplamento entre a janela inspiratória, determinada pelo tempo inspiratório, e o tempo neural do paciente, tá? Frequentemente causa duplo disparo. O tempo inspiratório está muito curto, então eu preciso ajustar esse tempo inspiratório a fim de que ele fique mais acondicionado com as necessidades do paciente, tá? Ou seja, o paciente ele tem um tempo inspiratório maior neural do que o tempo da máquina. Então a ciclagem ela vai acontecer antes do paciente terminar a fase inspiratória, tá? Ou às vezes eu tenho um fluxo muito alto no modo VCV com um tempo inspiratório curto no PCV. No PSV seria o percentual de ciclagem elevado, promovendo esse tipo de assincronia, tá? Mais uma vez, ocorre quando o paciente ele tem um tempo inspiratório neural maior do que a máquina, então a máquina ela vai tentar trocar de fase antes do paciente terminar a fase inspiratória. Aqui um exemplo, ó, tempo ventilatório da máquina e o tempo neural do paciente. Percebam que o tempo neural é maior do que o tempo ventilatório. Então ocorre o ciclo, tá? O paciente quer continuar inspirando, vejam que tem a alteração do fluxo, sinalizando que esse paciente quer continuar, tá? E aqui é uma sincronia de ciclagem precoce com um duplo disparo associado, tá? Promovendo o empilhamento aéreo. Veja, tempo inspiratório menor do que o tempo do paciente, o paciente quer continuar e promove um novo disparo. Um PSV, percentual de fluxo expiratório, que seria isso? Vamos lá. Vamos supor que, independente do fluxo que seja, aqui é 100% do pico de fluxo do paciente, tá? Se aqui é 100% do pico de fluxo, aqui é zero na linha de base, 0%. Bem, 100% e aqui 0%. Então, o que seria isso? Quanto mais alto o percentual de ciclagem, eu estou dizendo que eu quero trocar de fase INS para fase EIS mais perto do pico de fluxo inspiratório. Então, ele vai trocar mais alto. E quanto mais baixo esse percentual, eu estou dizendo que eu quero trocar de fase mais perto da linha de base, ou seja, do fluxo zero, tá? Então, quanto menor o percentual de ciclagem inspiratória, mais tempo inspiratório esse paciente vai ter. Então,
Como essa sincronia ela é promovida por um tempo inspiratório neural maior do que o tempo inspiratório da máquina, ou seja, o tempo está curto, eu preciso aumentar o tempo inspiratório. Para que eu aumente o tempo inspiratório, eu vou dizer para o ventilador que eu quero que ele troque de fase mais perto da linha de base, ou seja, do zero. Então, eu vou diminuir o percentual de ciclagem para ficar mais longe do pico de fluxo, que seria 5%. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eu reduzindo o percentual de ciclagem expiratória, eu vou aumentar o tempo inspiratório. Nesse caso, eu vou minimizar a assincronia de ciclagem prematura. Tá bom? Então, se o paciente está ciclando aqui e ele ainda quer continuar a fase, vendo? Eu vou diminuir o tempo para promover um aumento, percentual, perdão, de ciclagem, para promover um aumento do tempo inspiratório suficiente para ficar mais próximo do tempo neural desse meu paciente, tá? Promovendo uma melhor interação paciente-ventilador. Tudo bem? Identificação, vejam que ocorre aqui ó, a fase inspiratória, terminou laranja, significa que eu troquei de fase, porém o paciente ele quer continuar a fase inspiratória, tá vendo? O paciente ele quer continuar a fase inspiratória. O tempo inspiratório do ventilador é menor do que o tempo neural do paciente, tá? Independente da modalidade, seja pressão, volume ou pressão de suporte, eu vou identificar através da curva fluxo do tempo, tá bom? Veja que há uma alteração do fluxo no final, no início, né, da ciclagem, mostrando que o paciente queria continuar na fase inspiratória. Mais uma vez, percebo, a fase inspiratória em laranja ocorre a ciclagem, mas ainda tem alteração de fluxo, sinalizando que esse paciente gostaria de continuar na fase expiratória, tá? O objetivo seria aumentar o tempo inspiratório até desaparecer essa concavidade aqui, tá bom? Na curva fluxo-tempo na fase expiratória. Aqui é aqui é onde a gente para, a gente quer continuar a fase inspiratória, e a gente atenção, percentual sendo reduzido para 5%, ou seja, o tempo inspiratório é menor. O tempo inspiratório é menor, parou de ocorrer essa alteração no fluxo da fase, tá? Pensando que o paciente está se adaptando à reação. Ou seja, o tempo inspiratório do ventilador muito mais próximo do tempo neural desse paciente. Então, suporte, trigger, bom, veja que esse percentual foi jogado para baixo para permitir que o tempo neural ficasse igual ao tempo do ventilador. Que é o mesmo vídeo, tá? Ciclagem tardia ou overshooting de saída, tá? Todo mundo conhece mais como overshooting de saída. Essa assincronia é causada pelo tempo totalmente o inverso, né? É um tempo inspiratório maior do que o tempo neural do paciente. Ou seja, eu tenho um tempo inspiratório longo e o paciente tem um tempo inspiratório menor. Bom, percentual de ciclagem está muito baixo no PSV, promovendo um tempo inspiratório muito grande. O paciente ele quer trocar de fase antes. Então vai ser basicamente o contrário. Mas como a gente vai identificar? Tá? Ó, esse overshoot de saída ele vai acontecer uma espícula, tá? Aqui na pontinha. Um exemplo clássico é como se eu pegasse uma seringa, colocasse o dedo nessa seringa cheio de ar dentro e tentasse empurrar essa seringa pressionando. Vocês vão ver que vai chegar um determinado momento que eu vou ter uma resistência do ar que está dentro da seringa e não vou conseguir promover a movimentação desse ar. É o que acontece. O paciente ele quer trocar de fase com a válvula expiratória do ventilador fechado. Então ele está meio que tentando empurrar algo fechado. Vocês vão ver essa espícula aqui no gráfico de pressão, curva de pressão, tá? É exatamente essa ação muscular expiratória
tentando promover o deslocamento do ar com a válvula expiratória fechada, tá bom? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir o tempo inspiratório do ventilador para que ele fique mais acomodado com a necessidade do paciente, tá? Porém, o que que acontece? A ciclagem tardia ela acaba reduzindo o tempo expiratório. Isso pode aumentar ou agravar a autopic. Então, é um exemplo que eu coloco aqui para a gente poder ficar bastante atento nesse processo, tá? Que é uma sincronia que geralmente vai promover autopic ou piora da autopic, tá? Assincronias de fluxo. Fluxo insuficiente ou fome de fluxo, né? O famoso flow starvation, tá? Ela é causada por uma oferta de fluxo abaixo da demanda do paciente, tá? Consequentemente, causa ativação maior do trabalho muscular ventilatório. Ele pode ser exibido em modos controlados a volume, como uma concavidade na curva de pressão durante a fase inspiratória até atingir a pressão de pico. Esse fenômeno indica que o paciente, ao fazer o esforço inspiratório, PEMUS, diminui a pressão ventilatória do ventilador. Por isso que eu vou ver essa queda da pressão durante a fase inspiratória ali no ventilador, tá? Causando um deslocamento de trabalho na tentativa de satisfazer a demanda por fluxo. E como causas primárias, eu vou ter paciente assistindo no ventilador no modo controlado a fluxo, no modo controlado a fluxo, tá? Que tem um fluxo constante, causa aí o flow starvation, tá? O paciente, quando tem um fluxo constante, não vai ter alteração do fluxo, o paciente está assistindo, eu vou ter esse tipo de assincronia acontecendo, tá? Fluxo reduzido, subassistência no modo a pressão, você tem uma pressão inspiratória acima da PIP baixa, tá? Então esse paciente acaba cursando com esforço ventilatório, mostrando essa assincronia para a gente. Um rise time muito alongado, tá? Em pacientes que têm muita demanda. Eu tenho um rise time, né? Uma entrega desse fluxo desacelerada, tão desacelerada, que esse paciente tem uma hiperdemanda naquele momento, então ele vai pulsar com um trabalho muscular para poder compensar essa entrega mais lenta do fluxo, tá? Vejam aqui, ó, que geralmente vai ocorrer, como a gente falou, né, a queda da pressão na curva de pressão, de forma esse padrão M, tá? Nos modos a pressão, percebam que eu tenho a fase inicial inspiratória e de repente tem uma queda por ativação da musculatura da curva de pressão, identificando que esse paciente ele quer um fluxo mais rápido, né? Um fluxo mais acelerado, naquele caso para ele. Uma demanda de fluxo maior, né? Uma quantidade de fluxo maior e às vezes também um fluxo mais rápido, mais acelerado. Percebam aqui, ó, na curva pressão-tempo, em VCV, que eu tenho uma deformação da pressão, tá? E aqui é o famoso padrão M, tá? Na curva fluxo-tempo no modo controlado da pressão, no modo pressão de suporte, evidenciando o fluxo insuficiente. Mais uma vez, concavidade no gráfico de pressão, padrão M, tá? Ocorre o ciclo, o paciente ele tem uma demanda de fluxo maior, tá? Então ele vai forçar com um trabalho muscular para compensar esse fluxo reduzido. Veja aí no volume controlado, padrão de alteração, veja a deformidade. Fluxo muito baixo para o paciente, então o paciente ele cursa com ativação muscular durante o disparo. E fluxo excessivo, ou overshooting de entrada, a mais famosa que a gente costuma ver, tá? Aquela espícula, aquela ponta que acontece no início ali da fase pós-disparo, tá? Ela é
provocadas pelo contrário, tá? Um ajuste inadequado do ventilador causando um fluxo excessivo, tá? Seja por sobreassistência nos modos a fluxo livre, ou seja, a pressão controlada, um rise time curto demais, ou seja, a pressurização é muito rápida, tá? Tem o rise time é muito verticalizado, então ele vai entregar o fluxo de forma extremamente acelerada, tá? Promovendo essa assincronia. Veja que eu tenho na curva de pressão tempo uma espícula, né? Uma ponta, sinalizando que eu tenho um acúmulo de fluxo no pico de fluxo expiratório. Tá? Percebam essa alteração muito visível na tela do nosso ventilador. Essa é a sincronia que a gente vai mais presenciar. Agradeço profundamente, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Eu estou deixando aqui a minha rede social, onde eu coloco bastante conteúdo, tá? Esse conteúdo de terapia intensiva, me coloco inteiramente à disposição de vocês, mandem mensagem, mandem sugestão de conteúdos, tá? Eu vou colocar aqui a tela inicial da minha rede social, para quem quiser seguir e ficar por dentro mais sobre conteúdo de terapia intensiva, de qualidade, tá? Aceito, como já falei, sugestões para criação de conteúdo e vamos lá, intensivistas, cada dia mais melhorando essa nossa conexão, esse nosso entendimento, pois se você for protagonista, eu tenho certeza que você vai se transformar. Você vai transformar a vida dos seus pacientes e você vai promover uma taxa de sobrevida muito maior. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.